Bom, gente, bom dia novamente para quem tá entrando agora, o pessoal que já tava esperando, tá? A gente vai estar iniciando nossa live agora e com a seguinte temática, né? Que são as noções básicas de registro de enfermagem. Então a gente vai estar acompanhando junto, né, alguns pontos importantes que a gente precisa entender quando a gente fala sobre o registro de enfermagem. E a gente sabe, né, que a nossa profissão ela se divide, né, em 3 categorias específicas, que são o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem e o auxiliar, né, de enfermagem. Então a gente vai hoje, né, focar mais, né, como o nosso público aqui hoje são os alunos do Colégio IPA, a gente vai estar focando mais nos técnicos de enfermagem. Então a gente vai ver um pouquinho, né, como deve ser esse registro, por que ele deve acontecer, né, como isso é descrito na lei que nos baseia, e também como devem ser as informações que devem conter nesse registro, tá bom? Então eu vou caminhando, construindo junto com vocês esse conhecimento. E aí é claro que toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando no chat. E aí, no momento, né, de perguntas, eu vou estar parando, vou pedir aqui para quem tá me auxiliando poder ler as perguntas, que eu não tô conseguindo ver a tela com vocês. E aí a gente vai tirando, nessa dentro do possível, aquilo que foi explicado, tá bom? Então vamos juntos nessa. A gente vai começar primeiro falando sobre o conceito do registro de enfermagem, tá? E a gente tem 2 pontos importantes a ser ditos. Primeiro que os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar, né? Por que isso? A gente precisa entender que quando eu falo um registro de enfermagem, ele tem a principal função de comunicar algo. Então, o registro, né, assim como a gente conhece, é algo que precisa ser escrito, seja ele de maneira digitada ou até mesmo à mão, ainda assim ele tem o seu papel principal, né, o objetivo principal de registrar informações importantes sobre o paciente, sobre o estado do paciente, né, sobre aquilo que ele nos diz, sobre aquilo que ele nos expressa diante do cuidado. Então, por isso que ele é imprescindível esse processo do cuidar que a gente entende, né? O processo do cuidar, ele é aquilo que é algo contínuo, né? Desde o momento que eu tenho o primeiro contato com o paciente até o final, né? Seja da sua hospitalização ou até o final daquele atendimento, eu entendo que isso é um processo do cuidar, né? Eu posso estar ali, né, em primeira fase buscando esse conhecimento, entendendo as queixas do paciente, verificando, né, a sua procedência. E ao final realizar, né, de alguma forma um cuidado de enfermagem ou até mesmo alguma terapêutica prescrita. Mas eu preciso entender que tem que haver um processo no cuidar e que esse processo envolve principalmente o registro, né? O registro ele tem esse cunho de informar, né, tanto a mim como parte da equipe de enfermagem, mas também eu como parte da equipe multidisciplinar que a gente chama, né? A equipe multidisciplinar é aquela que é composta por outros componentes sem ser, né, aqueles que são da minha própria área de atuação. Então, eu vou ter profissionais médicos que acompanhem essa equipe multiprofissional, eu vou ter profissionais da nutrição, da fisioterapia, né, da farmacêutica. Então, são diversos profissionais que atuam de maneira conjunta e que precisam se comunicar entre si. Só que, diferente do nosso dia a dia, que a gente entende, eu não chego simplesmente num profissional como esse e falo, olha, aconteceu tal e tal coisa, como se fosse uma informação totalmente verbal. Não. Quando a gente fala sobre o processo do cuidar, para eu conseguir ter essa continuidade, eu preciso principalmente anotar aquilo. Eu preciso principalmente descrever. Eu preciso, né, dar um tempo a relatar aquilo de maneira escrita. Por quê? Aquilo ele se torna uma via, né, de comunicação, né? O escrito, né? Que praticamente o que a gente vai estar preenchendo vão ser os prontuários do paciente. Então, aquele prontuário serve como se fosse um pequeno livro de uma história, né? Daquele paciente durante o seu tempo conosco. E esse prontuário, ele vai ter registro de diversos atores ali, que são esses que a gente acabou de falar da equipe multidisciplinar. Diante disso, né, a equipe de enfermagem é aquela que a gente vai ver mais à frente, que é responsável por pelo menos 50% do registro sobre o paciente. Então, imagina aí você, né, qual a minha responsabilidade nisso tudo? Cara, você tem a responsabilidade de 50% do registro do paciente é contigo. Então, aquilo precisa ser o máximo, né, mais claro possível, mais conciso, né, tendo aquelas informações mais objetivas, né, tendo em mente que tem que ser claro, porque eu vou estar passando uma informação para terceiros, pessoas essas que eu não vou estar, né, pessoalmente para poder contar aquela informação. Eu preciso que ao ler, ela consiga entender exatamente aquilo, né, que eu quis escrever, a informação que eu quis passar, mesmo eu não estando pessoalmente ali, tá bom? Então, essa é a primeira cara que tem que ter o registro. Quando você pensar futuramente lá no seu trabalho, ou, né, numa situação que você vive hoje, está indo nesse aprendizado, você precisa entender que o objetivo principal é dar uma comunicação efetiva, né, para a equipe ali, que pode ser tanto a minha equipe de enfermagem, aquela que eu, né, na qual eu estou formando, mas também pode ser a equipe multidisciplinar, perdão, que é aquela que é formada por outros atores da saúde, tá? Bom, outro ponto importante que a gente também tem que levantar como principal aqui é entender que a enfermagem é uma profissão, né,
fortemente dependente das informações precisas e oportunas para executar intervenções envolvidas ao cuidado. Informações de melhor maneira possível, porque não vou ser somente eu que vou lê-las, vão ser, né, uma equipe de modo geral, tá? Então, esse 50% aí dessa galera toda é só nosso. 50% dessa informação toda que o paciente tem. Então, por isso que precisa ter uma atenção. Então, aqui de primeira, a gente tem algumas finalidades para o registro, tá bom? E eu vou abrir um pouquinho cada uma delas. A primeira delas é a partilha de informações, porque a gente já falou aqui pra caramba até agora, né? Então, a partilha de informações é exatamente isso. Ela tem... uma dessas finalidades é a principal ali, né? É o compartilhar a informação sobre o paciente. E esse compartilhar, ele vem através do registro de enfermagem. E esse registro, como eu falei, não vai ser só lido por mim como técnico de enfermagem, por mim como enfermeiro, por mim como auxiliar. Não. Ele vai ser lido por outros profissionais que estão envolvidos naquele cuidado ali, né? Outros profissionais que vão estar atuando com aquele mesmo paciente que você atuou, mas eles precisam, às vezes, de fontes de informação, né? De coisas que já foram captadas ali. E aí, é claro, se você escreveu corretamente, se você registrou dentro do que a gente tem de como padrão, aquela informação vai ser bem, né, recebida. E é claro que o cuidado ao paciente, ele vai, né, de alguma forma, ser classificado como um bom cuidado, como aquilo que é efetivo, como aquilo que tem qualidade, tá bom? A gente vai chegar lá também sobre isso. Então, como dissemos agora, a garantia da qualidade também depende disso. Então, se eu entendo hoje que eu faço parte de uma equipe, que pode ser, primeiramente, equipe de enfermagem, lembra? Como também pode ser uma equipe multidisciplinar, que é aquela que demanda os demais atores da saúde, eu preciso entender que eu preciso ter qualidade nesse cuidado, né? Eu não me formo hoje, eu não me capacito hoje para futuramente fazer qualquer cuidado. Não. Eu penso que eu tenho que ter qualidade naquilo. E para ter qualidade, eu preciso, de alguma forma, entender que tem que ser algo claro, tem que ser algo que seja passado, né? Tem que ser algo que consiga ser, de alguma forma, entendido por outros. Então, a qualidade, ela vem atrelada a isso, né? Se eu quero qualidade, eu preciso que essa informação chegue corretamente para que o próximo, né, profissional, seja ele da enfermagem ou qualquer outra profissão da saúde, consiga continuar aquele cuidado e dar qualidade ao processo que a gente tem como saúde, tá? Bom, outro aspecto que a gente tem aqui importante, outra finalidade, é o relatório permanente, né? Quando você pensa permanente, você tem que lembrar que se é algo permanente, ele perdura, ele tem tempo, tá? Envolvido. Então, o relatório permanente é aquilo que a gente tem como cronológico, né? A cronologia, ela vem através do tempo, né? Então, se eu entendo hoje que eu tô fazendo um registro de enfermagem, eu não posso. Hoje, assumi um plantão, fiz o registro de hoje. Ih, caramba, esqueci que semana passada eu não registrei sobre aquele paciente que ainda tá com a gente. Vou registrar agora, então, que ainda tá em tempo. Engano seu, tá? Eu preciso entender que o registro de enfermagem, uma das finalidades que ele tem é essa cronologia, é a permanência, tá? Então, ele precisa ter uma continuidade. Então, o que eu registrei hoje, eu registro hoje, né? Aquilo que eu realizei hoje, eu vou registrar hoje, né? Dentro dos horários corretos, dentro da data correta, entendendo que se amanhã eu também estou com esse paciente, eu vou registrar novas informações que foram feitas amanhã, que vão ser realizadas no amanhã, tá? Então, ele precisa ser organizado em questão de cronologia, para que não haja, de alguma forma, uma confusão nesses registros e que aquilo que foi verificado anteriormente seja agora observado, né? Então, eu preciso ter essa ideia de cronologia, dessa permanência em relação ao registro, tá bom? Então, ele só não é permanente porque ele tem uma continuidade. Outro aspecto importante que temos aqui é também a evidência legal, tá? Quando a gente fala sobre legalidade em relação ao registro de enfermagem, estamos falando sobre algo que é ligado à lei, tá? Aquilo tem uma evidência legal. Então, diferente do que pensamos, né, o registro de enfermagem dentro do prontuário do paciente ou qualquer outro registro que tenha na minha unidade institucional, ele, além de servir como fonte de comunicação, que a gente já falou aqui, além de servir como fonte de qualidade também para a gente ver se o serviço está sendo feito corretamente, ele também serve, né, como fonte legal. Então, se por acaso houve, de alguma forma, né, um processo ligado ao paciente, processos judiciais, né, aquele prontuário lá na qual você escreveu, na qual você registrou, vai ser levado em consideração, né? Se é um processo judicial levando em consideração o tratamento do paciente, levando em consideração, né, algum tipo de problemática que houve naquela instituição na qual você trabalha, se você foi, né, um dos atores de saúde a atuar naquele paciente que o processo está acontecendo, um processo judicial, né, aquele registro vai ser utilizado como fonte de informação, como uma prova de algo que aconteceu, tá? Então, o registro legal, né, a gente entende que
É por isso que ele tem essa objetividade de ser um registro claro, porque ele não vai ser somente lido pelos aqueles que estão envolvidos, mas também por aqueles em processos judiciais. Então, aqui de primeira, a gente tem algumas finalidades para o registro, tá bom? E vou abrir um pouquinho cada uma delas. A primeira delas é a partilha de informações, porque a gente já falou aqui pra caramba até agora, né? Então, a partilha de informações é exatamente isso. Ela tem... uma dessas finalidades é ela, a principal ali, né? É o compartilhar a informação sobre o paciente. E esse compartilhar, ele vem através do registro de enfermagem. E esse registro, como eu falei, não vai ser só lido por mim como técnico de enfermagem, por mim como enfermeiro, por mim como auxiliar. Não, ele vai ser lido por outros profissionais que estão envolvidos naquele cuidado ali, né? Outros profissionais que vão estar atuando com aquele mesmo paciente que você atuou, mas eles precisam, às vezes, de fontes de informação, né? De coisas que já foram captadas ali. E aí, é claro, se você escreveu corretamente, se você registrou dentro do que a gente tem de como padrão, aquela informação vai ser bem, né, recebida. E é claro que o cuidado ao paciente, ele vai, né, de alguma forma, ser classificado como um bom cuidado, como aquilo que é efetivo, como aquilo que tem qualidade, tá bom? A gente vai chegar lá também sobre isso. Então, como dissemos agora, a garantia da qualidade também depende disso. Então, se eu entendo hoje que eu faço parte de uma equipe, que pode ser, primeiramente, equipe de enfermagem, lembra? Como também pode ser uma equipe multidisciplinar, que é aquela que demanda os demais atores da saúde, eu preciso entender que eu preciso ter qualidade nesse cuidado, né? Eu não me formo hoje, eu não me capacito hoje para futuramente fazer qualquer cuidado. Não. Eu penso que eu tenho que ter qualidade naquilo. E para ter qualidade, eu preciso, de alguma forma, entender que tem que ser algo claro, tem que ser algo que seja passado, né? Tem que ser algo que consiga ser, de alguma forma, entendido por outros. Então, a qualidade, ela vem atrelada a isso, né? Se eu quero qualidade, eu preciso que essa informação chegue corretamente para que o próximo, né, profissional, seja ele da enfermagem ou qualquer outra profissão da saúde, consiga continuar aquele cuidado e dar qualidade ao processo que a gente tem como saúde, tá? Bom, outro aspecto que a gente tem aqui importante, outra finalidade, é o relatório permanente, né? Quando você pensa permanente, você tem que lembrar que se é algo permanente, ele perdura, ele tem tempo, tá? Envolvido. Então, o relatório permanente é aquilo que a gente tem como cronológico, né? A cronologia, ela vem através do tempo, né? Então, se eu entendo hoje que eu tô fazendo um registro de enfermagem, eu não posso. Hoje, assumi um plantão, fiz o registro de hoje. Ih, caramba, esqueci que semana passada eu não registrei sobre aquele paciente que ainda tá com a gente. Vou registrar agora, então, que ainda tá em tempo. Engano seu, tá? Eu preciso entender que o registro de enfermagem, uma das finalidades que ele tem é essa cronologia, é a permanência, tá? Então, ele precisa ter uma continuidade. Então, o que eu registrei hoje, eu registro hoje, né? Aquilo que eu realizei hoje, eu vou registrar hoje, né? Dentro dos horários corretos, dentro da data correta, entendendo que se amanhã eu também estou com esse paciente, eu vou registrar novas informações que foram feitas amanhã, que vão ser realizadas no amanhã, tá? Então, ele precisa ser organizado em questão de cronologia, para que não haja, de alguma forma, uma confusão nesses registros e que aquilo que foi verificado anteriormente seja agora observado, né? Então, eu preciso ter essa ideia de cronologia, dessa permanência em relação ao registro, tá bom? Então, ele só na permanente porque ele tem uma continuidade. Outro aspecto importante que temos aqui é também a evidência legal, tá? Quando a gente fala sobre legalidade em relação ao registro de enfermagem, estamos falando sobre algo que é ligado à lei, tá? Aquilo tem uma evidência legal. Então, diferente do que pensamos, né, o registro de enfermagem dentro do prontuário do paciente ou qualquer outro registro que tenha na minha unidade institucional, ele, além de servir como fonte de comunicação, que a gente já falou aqui, além de servir como fonte de qualidade também para a gente ver se o serviço está sendo feito corretamente, ele também serve, né, como fonte legal. Então, se por acaso houve, de alguma forma, né, um processo ligado ao paciente, processos judiciais, né, aquele prontuário lá na qual você escreveu, na qual você registrou, vai ser levado em consideração, né? Se é um processo judicial levando em consideração o tratamento do paciente, levando em consideração, né, algum tipo de problemática que houve naquela instituição na qual você trabalha, se você foi, né, um dos atores de saúde a atuar naquele paciente que o processo está acontecendo, um processo judicial, né, aquele registro vai ser utilizado como fonte de informação, como uma prova de algo que aconteceu, tá? Então, o registro legal, né, a gente entende que é por isso que ele tem essa objetividade de ser um registro claro, porque ele não vai ser somente lido pelos aqueles que estão envolvidos, mas também por aqueles em processos judiciais.
Outra finalidade que tem também é o ensino e a pesquisa, tá? Isso é um ponto super importante a ser falado. Até porque hoje em dia a gente vive uma onda muito grande entre pessoas que não acreditam na pesquisa, né? Que não acreditam na evolução da saúde através da pesquisa. Então, quando a gente fala sobre o registro de enfermagem, ele serve como fonte de informação. Já falamos aqui isso várias vezes. Mas não somente para aqueles que trabalham ali. Lembra? Para processos judiciais, como dissemos agora, mas também para fonte de pesquisa, né? Quando a gente fala sobre um tratamento, por exemplo, né? Tratamento do câncer X. Eu entendo que essas coisas elas não acontecem de dia para noite, né? Diferente do que muita gente pensa, as coisas elas não evoluem tão rápido assim. Para que haja uma evolução, né, de alguma forma, em um tratamento, ou até mesmo em um cuidado diferenciado, eu preciso ter registros disso. Então, se hoje eu sou autorizada, de alguma forma, a fazer uma terapêutica nova naquele paciente, porque ele autorizou aquilo também, né, e eu, como profissional, me sinto capacitado para aquilo, eu vou lá e realizo. E vou lá e registro aquilo, tudo que eu tô captando, digamos, daquele tipo de procedimento. E aí, futuramente, aquilo pode ser usado como fonte de pesquisa, como uma fonte, né, de uma base científica, né? Então, tudo aquilo que é feito hoje em dia, né, de alguma forma, houve uma pesquisa em cima disso, então aquilo que a gente já realiza hoje, que a gente já tem como norma, que a gente já tem como POP, às vezes, que é o procedimento operacional padrão, que às vezes a gente já tem como conduta dentro de um hospital, são coisas que um dia foram pesquisa, que um dia tiveram que ser, de alguma forma, relatadas, que tiveram que ser registradas, para que hoje eu fizesse e tivesse certeza que aquilo realmente é bom para o meu paciente. Então, de mesma forma, hoje ainda acontece esse processo. Se hoje a gente tem alguma dúvida sobre algum tratamento, se a gente tem alguma dúvida ainda sobre algum tipo de terapêutica, a gente faz testes, a gente registra, a gente é autorizado a usar tais medicações, né, tais tratamentos, para que a gente consiga registrar hoje, para que no futuro eu tenha uma assertividade que aquilo realmente funciona, né, com aquele determinado paciente, com aquela determinada doença, tá? Então, são pontos a serem observados. Por isso que é importante o registro também, né? Além de como fonte de informação, mas também pra gente conseguir ter mais, né, de alguma forma, mais certeza, de alguma forma, em relação às pesquisas, tá? Serve como fonte para isso também. E por último, aqui a gente também tem a última finalidade, que é em relação à auditoria, né? É um termo que ainda está crescendo de alguma forma em relação à nossa linguagem do dia a dia. Mas a auditoria hoje em dia aplicada nada mais é do que um apanhado que determinadas instituições, digamos assim, fazem em relação ao cuidado que está sendo prestado ao paciente. Então, a auditoria, ela serve para a gente conseguir, de alguma forma, verificar qual foi o cuidado feito naquele paciente, o que foi usado, tá bom, em questão de insumos, e, né, se aquele cuidado está sendo efetivo para aquele paciente. Então, a auditoria é esse apanhado que se faz em relação aos cuidados prestados, tá? Então, por isso que hoje em dia, em alguns hospitais, né, especificamente, a gente tem o técnico de enfermagem e tantos outros profissionais que, quando vão fazer algum procedimento no paciente, antes dele fazer o procedimento, a gente sabe que a gente precisa reunir o material que a gente vai utilizar, correto? Em alguns hospitais, além de você ter que reunir esse material, você precisa dar baixa no sistema. Então, é como se fosse um pequeno código de barras. Então, tudo aquilo que você pega como material, você precisa registrar em sistema que foi retirado, que vai ser utilizado por alguém. Fazer a contagem daquilo. Por quê? E isso, é claro, se aplica mais, né, aos hospitais que a gente diz, né, que são privados, aqueles que são vinculados a algum tipo de plano de saúde, de consórcio. E aí, diante disso, a gente tem, né, ali uma contabilidade daquilo que foi utilizado. Então, a auditoria, ela também serve para isso, né? Então, por isso que a gente precisa registrar em alguns tipos de atenção, tá? Em alguns tipos de instituição também. A gente precisa registrar não somente o cuidado feito, mas também o que foi utilizado por aquele profissional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as resoluções, tá? Quando a gente fala sobre resolução, aqui a gente vai estar tratando especificamente sobre a resolução do COFEM, número 311/07, tá? Que é onde está o nosso código de ética da profissão. A gente vai ter que destacar 3 pontos importantes aqui. O primeiro deles são os nossos direitos, tá bom? E qual é o meu direito em relação a registro de enfermagem, tá bom? A gente tem diversos outros direitos, mas hoje a nossa temática é essa. Então, eu vou abrir aqui com vocês pra gente poder... Eu vou ler aqui rapidamente, porque como é uma lei, eu preciso dar ela na íntegra pra vocês, de maneira que a gente consiga ser mais claro possível, tá bom? Então, quando a gente fala sobre, mais uma vez, o nosso código de ética, ele tem diversos, né, tipos de parágrafos, artigos, né, que falam um pouquinho sobre a nossa profissão, sobre aquilo que a gente tem como direitos, como profissional,
aquilo também que a gente tem como deveres, né, e responsabilidades diante do nosso serviço, e também aquilo que não é, que é proibido a nós, nossas proibições, tá bom? A gente fala sobre esses 3 pontos importantes. Vou começar primeiro pelos direitos relacionados aos registros de enfermagem. Então, lá no artigo 68 dessa mesma resolução, a gente vem dizendo assim, dessa seguinte forma: registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. Então, isso é um direito garantido, né, para nós atuantes da enfermagem, para nós profissionais de enfermagem. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, tá bom? Diferente do que a sociedade julga como comum, o nosso trabalho ele vai um pouquinho além do que somente realizar algo, do que somente ser técnico, né, somente realizar a mão de obra em si. Ele vai também além, dizendo que eu tenho direito, dizendo que eu tenho o direito de realizar o registro, né? Que é me dado esse direito. Então, não são outros profissionais que fazem o registro. Não, eu como técnico de enfermagem, eu como enfermeiro, eu como auxiliar, eu tenho que fazer o registro, porque isso é meu direito como profissional, tá? Então, isso aí tá lá no artigo 68 desse mesmo Código de Ética. Quando a gente fala sobre responsabilidades, aí entra o meu papel como responsabilidade dentro da minha profissão, né? Então, a minha responsabilidade, né, diante do registro é que eu preciso, lá no artigo 25, tá bom? Escrevam aí, artigo 25, registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao paciente, ao processo, né, do cuidar, né, o processo do cuidar do paciente. Então, né, são coisas indispensáveis, lembra? Indispensáveis, porque agora se tornou um dever. Né? Eu tenho lá a categoria de direito, mas agora eu também tenho essa mesma informação como um dever para minha profissão. Então, não é facultativo. Eu não posso, hoje eu quero registrar. Não, hoje eu não tô muito afim, porque tá tão agitado, eu acho que eu vou registrar outro dia. Vou juntar aqui um pouquinho, semana que vem eu registro. Não, esse não é o correto. O correto é que eu tenho o dever de registrar, e não somente registrar, né, de qualquer forma, mas registrar dentro daquilo que eu entendo que é o dia correto, a data correta, né? Que eu tenho o horário certo para registrar, que eu preciso registrar dentro, né, do documento correto também, do prontuário correto do paciente. Então, existem ali, de alguma forma, regras para esse registro. E ele se torna um dever, não mais somente um direito daquele profissional, ok? Então, por ser um dever, é aquilo que cabe à minha profissão e eu preciso realizar. Outro ponto importante que a gente também tem aqui é que prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Tá lá no artigo 41 desse mesmo Código de Ética que é o nosso, tá? Então, aqui, preciso dizer que são escritas e verbais de maneira completa, tá? Precisa estar completa e fidedigna, tá? Então, eu não posso inventar. Eu não posso, esse registro tá tão pobrinho, vou colocar aqui um sinal vital diferente. Ou então, deixa eu de alguma forma, um termo usual, encher linguiça aqui. Não, não é isso que tem que fazer. Eu preciso colocar informações que realmente sejam reais. Aquilo que realmente aconteceu, né? Descrito corretamente, né? De alguma forma, abrir aquele fato e entender que eu estou passando uma informação na qual aqueles profissionais ainda não visualizaram. Eu sou a fonte de informação para os próximos, tá? Então, se eu estou contando algo, né, de maneira escrita, precisa ser o mais detalhado possível, para que aquela informação chegue da maneira que eu estou querendo passar, tá? Então, ela precisa acontecer, e acontecer de maneira que seja fidedigna ao fato do que houve, e, é claro, de maneira completa, não é parcialmente, não conto pela metade. Eu não escrevo, né, somente uma parte na qual eu acho que é interessante. Não, tem que ser uma informação completa, tá bom? Não pode haver julgamentos nisso, eu preciso completar aquela informação, preciso dar continuidade a um cuidado que vai vir depois. E para dar continuidade, eu preciso de algo que seja completo, algo que seja real, que seja fiel ao que realmente aconteceu, o máximo possível, tá? Tem pergunta. Temos uma pergunta, fala aí pra mim, Bia. Fernanda, no final do registro, tenho que colocar o número do Corém em minha assinatura? Vamos chegar lá, é um ponto super importante. Se eu não me engano, é o próximo tópico, tá bom? A gente vai chegar lá e você vai conseguir entender um pouquinho melhor isso. Aguarda só um pouquinho, segura a tua ansiedade aí. Não sai correndo, não. Calma. Então, aqui, vamos só falar agora o último ponto, que são as proibições, tá bom? O que eu não posso fazer em relação ao registro de enfermagem? Então, registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada, que foi o que a gente acabou de falar. Então, eu não posso inventar.
Eu não posso, de alguma forma, dizer aquilo que não ocorreu, só para poder ficar mais incrementado, só para poder, de alguma forma, impressionar aqueles que me supervisionam, tá? Porque, infelizmente, o que a gente vê, né, é, às vezes, profissionais querendo inventar registro, não, porque vai parecer que eu não estava trabalhando, vai parecer que eu não queria registrar. Não, se foi aquele fato que aconteceu e foi um fato simples, que não houve, né, muita necessidade de descrever a mais, ok, foi aquilo que aconteceu. Ok? Não há necessidade de a gente ficar, de alguma forma, incrementando, inventando fatos, ok? Escreva aquilo que realmente aconteceu, de acordo com o que é real. E aqui também, assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro. Cara, isso é um ponto super importante. Infelizmente, tá? Alguns profissionais não entendem qual é a responsabilidade de um registro de enfermagem. Um registro de enfermagem é aquele que, na qual eu, profissional, estou comunicando algo que eu visualizei, que eu coletei, que eu, de alguma forma, examinei, tá bom? Então, aquilo que o eu tá envolvido. Se está envolvido a mim, quem tem que registrar no final? Quem tem que assinar? Sou eu, tá bom? Então, uma das coisas, que a gente brincou um pouco em sala de aula para aqueles que já tiveram essa disciplina comigo, que a gente falou um pouquinho sobre registro de enfermagem, é que se você trabalha com vendas e você tem uma comissão relacionada, vamos lá, e aí você fez uma venda de mais ou menos R$1.000 para uma determinada cliente. E por acaso, né, existe uma comissão em cima daquilo, você quer quem receba essa comissão? Você ou o seu colega que trabalha com você que não vendeu para aquela cliente? Naturalmente, eu quero que eu receba, porque fui eu que vendi, né? Então, de alguma forma, há uma responsabilidade envolvida. E aí, a gente trazendo isso para o nosso registro de enfermagem, você pode falar assim para mim, Fernanda, mas qual é o ganho que eu tenho em registrar? Sim, há um ganho. A qualidade em relação ao processo de saúde do paciente, né? Então, assim como há também os malefícios daquilo, né? Se eu registro de maneira errônea, o pós-profissional que vai atuar, ele também vai ter, de alguma forma, o processo interrompido, né? Ele vai precisar, talvez, coletar os mesmos dados que você já coletou, porque você não soube escrever corretamente, ok? Mas, de alguma forma, a responsabilidade continua sendo minha. Então, se eu coletei corretamente ou não, no final, eu preciso registrar aquilo, eu preciso assinar sobre, né? De alguma forma, eu preciso também entender que a responsabilidade é totalmente minha. Se eu coletei os dados, eu preciso registrar. Se fui eu que examinei, eu preciso registrar, tá? Se fui eu que realizei o procedimento, eu preciso registrar e assinar, tá bom? E a gente vai chegar nessa parte da assinatura. Então, de alguma forma, eu sempre preciso entender que a responsabilidade é minha como profissional, tá? Eu nunca posso, de alguma forma, levar essa responsabilidade para terceiros. Eu não posso, de alguma forma, querer, né, que outros façam por mim aquilo que é de minha responsabilidade. Então, voltando aos nossos pontos chaves aqui, que nós estávamos dizendo, né? A gente vai falar um pouquinho agora especificamente isso que a gente isso que o, né, meu colega ali, ou minha colega, levantou como dúvida. A questão de como deve ser, né, essa questão do assinar, né? O que deve conter, principalmente no registro, né? Quando a gente fala sobre informações importantes, tá? Primeiramente, foi o que a gente já conversou aqui, data e hora, tá? Então, a data e a hora são imprescindíveis, porque eu preciso de uma cronologia, lembra? Uma permanência naquele registro. Se eu preciso de algo que seja permanente, ó, que é contínuo, eu preciso de algo que esteja cronologicamente correto, que precisa estar seguindo uma ordem, tá bom? Então, é exatamente como uma história. Se eu inicio, né, no Era Uma Vez, eu vou terminar no fim. Eu não faço o contrário disso. Eu não vou falando sobre, o fim da estadia do paciente conosco, para depois eu falar o que aconteceu lá quando ele iniciou o nosso tratamento, tá? Então, precisa haver ali, de alguma forma, uma ordem. Outro ponto importante aqui, né, é a questão da assinatura, o corém e o carimbo, tá bom? Que a gente vai tentar relacionar um pouquinho eles aqui. A assinatura em relação, né, a você que fez o registro, ela é super importante. Como a gente falou aqui, existe uma responsabilidade, e é uma responsabilidade ligada à lei, ou seja, à resolução de que eu, se realizei, preciso registrar e preciso assinar. Então, a assinatura, ela é imprescindível, ela é obrigatória, tá? Então, a assinatura precisa ver. E o mais comum da gente ver hoje em dia é realmente a rúbrica, né, em cima ali do carimbo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, geralmente, no carimbo, a gente tem ali, né, tanto o nome do profissional, como também o registro dele no corém, né, aquela numeração que vem logo seguida da categoria, né, então vem a numeração tal, barra, se for enfermeiro, ENF, se for técnico de enfermagem, TEC, né, auxiliar, vem o auxiliar no final, abreviado. Então, o carimbo, ele é facultativo, tá? Quando a gente fala sobre facultativo, é aquilo que eu posso utilizar ou não. Isso fica de minha preferência como profissional. É claro que entendemos que ele agiliza o processo, né?
de alguma forma, pensa comigo. Se em todos os pacientes que você registra, você tivesse que assinar o seu nome completo e depois vir e colocar o seu número do Corém à mão, de alguma forma você levaria um certo tempo. Então, o que a gente tem hoje em dia, e isso é permitido, tá bom, pelo COFEM, é o ato de carimbar e depois rubricar sobre. Porque eu entendo que há ali já, de alguma forma, o nome completo do profissional e também o número do Corém. Então, isso é permitido, tá bom? Não existem contraindicações em relação a isso. Tem pergunta. Perguntinha, fala aí. E na hora que te entregam um plantão com um registro, você precisa verificar no paciente se é tudo verdade antes de pegar o plantão? Não, o que acontece aqui foi o que a gente falou. Se o profissional que estava antes de nós, ele registrou daquela forma e assinou, eu entendo que eu preciso levar em consideração os registros dele. E aí, claro, a gente falou sobre um cuidado que tem que ser contínuo. Eu vou lá, leio o registro, porque eu preciso, digamos, que o profissional anterior tenha, por exemplo, registrado os sinais vitais. E aí a gente sabe que, para aquele paciente especificamente, sinais vitais precisam ser verificados de 2 em 2 horas, por exemplo. Então, eu vou lá verificar para ver se houve alguma alteração, desde o último que verificou, né, os sinais vitais, até a minha vez, que foi agora, né, porque eu tô fazendo um comparativo naquilo, para ver se o paciente está tendo alguma progressão ou não. Então, quando eu vou lá verificar, eu vejo que, por exemplo, tá faltando alguns tipos de sinais vitais. Por exemplo, ele foi lá, fez o registro de, por exemplo, pulsação e respiração, mas não fez de pressão arterial. E eu necessitava desse registro para poder fazer a comparação do que eu estou verificando agora. Diante disso, eu não posso ir lá e alterar, por exemplo. Tá errado? Sim, está errado. O que eu posso fazer é comunicar a chefia de enfermagem, tá bom? Sendo eu como técnico, para que, né, o registro seja feito corretamente, porque a gente precisa de ter uma qualidade naquele cuidado, a gente precisa ter uma continuidade, tá? Mas eu não posso alterar o registro daquele outro que teve um erro, entre aspas, e eu preciso fazer agora é continuar. Então, na minha vez, eu vou fazer o registro corretamente. Vou coletar aquilo que precisa ser coletado diante da prescrição, ok? Tiver mais alguma? Não? Bom, então é isso que a gente estava falando em relação à assinatura, né? Para aqueles que tinham perguntado anteriormente, é isso. O Corém, né? Ele vai estar ali no carimbo, né? Quando você fizer seu carimbo, você vai colocar lá a numeração correta, seguida da sua profissão, e vai ter ali o seu nome completo. Então, diante disso, quando a gente faz ali, quando a gente carimba, a gente já tem esses 2 registros importantes, que é o profissional que fez e o registro desse profissional. E aí, eu vou lá e rubrico sobre. E isso é, né, tá dentro dos padrões que a gente entende e também tá dentro da lei, né, que o COFEM, né, nos admite como correto, tá bom? Mas, lembrando mais uma vez que é facultativo eu ter um carimbo ou não. Eu posso ser a pessoa que não quero ter o carimbo e eu quero assinar corretamente em todos os prontuários e escrever meu Corém. Isso também pode ser feito, tá bom? O que precisa conter é o nome do profissional completo e o Corém ali registrado, tá bom? Então, aí fica a critério também do profissional futuramente. Traz uma agilidade ao nosso serviço, mas de alguma forma você não é obrigado a ter um carimbo. Você pode somente assinar e registrar o Corém. Pode falar. Fernanda, quando um paciente entra a óbito também, é feito o registro? Sim, o registro é feito, tá bom? Até porque nós, como técnico de enfermagem, nós atuamos, né, no preparo do corpo pós-morte, que a gente chama. Então, quando esse paciente ele vai a óbito, nós somos os atuantes em relação a preparar esse corpo para que depois os processos sejam feitos, né? Então, diante disso, a gente precisa registrar também esse procedimento. Então, quando o paciente vai a óbito, né, é descrito lá o óbito, né, a causa e também, né, que foi realizado, né, a higiene, né, do corpo pós-morte, tá bom? Bom, outro ponto que a gente também tem, né, em relação ao registro de enfermagem, são pequenas observações. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto do paciente, que é o que as pessoas tanto têm dúvida, né? Fernanda, o que eu tenho que escrever exatamente? A gente falou sobre os processos que precisam conter, né, informações primordiais que eram o horário, a data, o seu registro, a sua assinatura, isso aí precisa conter em todos. Agora, quando a gente fala sobre o que o paciente apresenta, né? Como ele se apresenta para mim, né? O que eu preciso registrar em relação ao paciente em si, as informações sobre o paciente, né? Então, como eu falei aqui, a gente tá falando sobre anotações de enfermagem e mais à frente a gente vai conseguir diferenciar ela de evolução, tá? Mas aqui falando sobre anotação de enfermagem, ligado mais a você que é técnico de enfermagem, que tá se formando aí, a gente vai ter pontos importantes a serem observados. Primeiro disso, né, vai ser a procedência do paciente. Né? Quando falamos sobre procedência do paciente, é como ele veio até a unidade.
Então, se é um paciente que veio de sua residência, né, chegou à unidade e tudo mais para atendimento, é um paciente que foi transferido de uma outra unidade, então ele chegou já, né, numa ambulância, porque ele foi transferido de uma outra unidade que não era a nossa. Ou se é um paciente de transferência entre os setores, tá bom? Então, todas as vezes que você recebe alguém, você está admitindo aquele paciente no seu, né, no seu plantão, ali na sua estadia como profissional, você vai precisar registrar essa procedência, né? Qual foi, né, o passado dele até chegar ali? Ele veio da sua residência? Ele veio, né, de alguma forma de atendimento pré-hospitalar, que fica aquele atendimento de rua, que é mais comumente feito, né, pelas ambulâncias. Ele foi um paciente transferido de uma unidade para a nossa, ou se é um paciente transferido de um setor para o nosso setor, tá bom? Tudo isso é importante pra gente, para que a gente tenha ali uma ideia do que houve. Tem alguma? Bom, outro ponto aqui também é, né, falamos sobre a procedência, como ele chegou até nós. Mas também entendendo que ele veio acompanhado, então o acompanhante também é um ponto importante, né? Por exemplo, se é, o que a gente entende, né, dentro da lei, se é um menor de idade, ou até mesmo, né, um idoso, na qual não tem as suas faculdades mentais mantidas, eu entendo que ele precisa vir acompanhado, né, isso seria o correto. Então, ele chegando acompanhado, a gente vai registrar acompanhado do responsável, tal, que seria, né, o nome desse responsável. E aí, é claro, geralmente se for um paciente menor de idade, principalmente crianças, né, quem vai descrever o quadro clínico daquele paciente, né, que vai fazer as queixas e tudo mais, vai ser provavelmente o responsável. Então, são pontos a serem observados. Então, eu preciso desse registro de quem que foi que relatou, lembra? Quando a gente fala sobre o relato, né, eu preciso descrever como foi o relato desse paciente. Se é um paciente menor de idade que não tem essa possibilidade de poder falar por ser criança, ou até mesmo um idoso que está, de alguma forma, né, incapacitado de ter essa função, eu preciso, de alguma forma, entender que o acompanhante é um papel principal ali para mim. É aquele que vai ter essa fonte de informação antes da nossa unidade. Tudo aquilo que foi ocorrido durante aquele tempo, tá? Então, o acompanhante, ele é super importante nessa questão do registro também. Ele veio acompanhado ou não? Ele só chegou sozinho, tá? Então, se o paciente chegou sozinho, vamos escrever. Paciente chegou, relatando tan. Ou então, se ele veio acompanhado, a paciente veio acompanhado de tal pessoa, né? Que relatou tal situação, tá bom? Então, isso também precisa estar descrito. Assim como também, né, as condições de locomoção, tá? Quando a gente fala condições de locomoção, é porque existem pacientes que entram na nossa unidade que vão estar utilizando de cadeira de rodas. Existem pacientes que vão entrar na nossa unidade deambulando, que a gente chama, que é o processo, né, da marcha normal, né, do caminhar. Existem pacientes que vão chegar totalmente desacordados, porque vieram através de uma ambulância, vieram de alguma forma de um serviço pré-hospitalar, tá? Então, isso também precisa estar registrado. Como é que esse paciente chegou à nossa unidade? Como que ele chegou até o atendimento, tá bom? Ou seja, essa questão de locomoção está envolvida aí. Outros pontos a observar também, né, quando a gente faz esse início desse registro, é de alguma forma, né, o nível de consciência desse paciente. Então, eu tenho ali um nível de consciência envolvido. Então, eu entendo que o nível de consciência é quando a gente precisa avaliar, de alguma forma, se o paciente ele tá tendo alguma resposta, né, de maneira consciente para nós. Então, as primeiras perguntas são: qual é o seu nome, né? E aí, diante disso, o paciente ele vai relatar. Se for um paciente que não tem consciência, obviamente, ele não vai responder. Então, esse nível de consciência ele vai ser alterado diante de informações comuns do dia a dia, que vão ser perguntadas. Ah, por que o senhor ou a senhora procurou o nosso serviço de saúde, né? Qual a sua queixa principal, né? Diante disso, eu consigo entender se há um nível de consciência envolvido ou não, tá bom? O paciente que tem um nível de consciência baixo é um paciente que ele não consegue, de alguma forma, formular uma frase, que ele não consegue se comunicar efetivamente. Então, a gente consegue já classificar ele como nível de consciência baixo. Um paciente que ele chega e consegue, de alguma forma, deambular normalmente, que ele consegue conversar com você, dizer quais são as queixas dele principais, mesmo estando em um estado de saúde, né, de alguma forma ruim, ele ainda consegue se comunicar. Então, a sua consciência está sendo mantida, ok? Ele ainda consegue ter ali uma comunicação efetiva. Pode falar. Caso o paciente chegue acompanhado, mas ele mesmo fala seu quadro clínico, ainda assim registramos o acompanhante? Sim, ainda assim a gente registra o acompanhante, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre o acompanhante em si, se aquele paciente, ele necessitou que alguém fosse com ele, é porque ele entende de alguma forma de que há um risco para que talvez, né, algum procedimento seja feito errado, e aí tem um acompanhante para poder, de alguma forma,
dar um retorno daquilo, ou até mesmo o fato de que ele tem medo de passar mal durante a espera, né, durante a sala de espera, e ele precisar de alguma forma de um auxílio de alguém. Então, sim, é de alguma forma fidedigno esse tipo de informação. Eu preciso registrar, tá? Tudo que vem junto ao paciente, né, seja um acompanhante, a procedência dele, eu preciso registrar de maneira clara. Bom, a gente também vai ter aqui, diante disso, né? Só um minutinho. O humor e a atitude do paciente, tá? Então, falamos sobre o nível de consciência. Mas o humor e a atitude dele também é importante, né? E não é humor tipo, ele tava feliz, ele tava triste. Não seria exatamente isso. Mas entendendo que existem patologias que, às vezes, modificam o humor daquele paciente, né? Então, ele pode chegar um paciente a estar mais agitado, mais de alguma forma expressando pra gente uma raiva, né? As suas expressões se modificam, ele tem algumas atitudes agressivas, isso é importante. Por quê? Muitas das vezes, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Nem sempre tudo é um drama ou até mesmo uma raiva porque não tá conseguindo ser atendido. Existem patologias que mudam o humor, tá bom? Que modificam de alguma forma o estado natural daquele paciente. Né, alguma medicação que ele tenha tomado que ele não sabia que havia aquela reação. Ele tomou anteriormente o atendimento. Podem modificar o seu humor. Então, são pontos importantes a serem registrados também, né? Essa questão de como ele se apresentou a nós. Diante daquilo que ele tem como queixa, como é que foi a sua atitude, tá bom? A higiene pessoal do paciente também é super importante. Então, quando o paciente ele chega até nós, a gente faz uma avaliação. Se existe um bom asseio naquela higiene, né? Se foi feita uma higiene efetiva, se foi um paciente que foi de alguma forma resgatado, então a higiene ela tá prejudicada, né? Por exemplo, é muito comum nos serviços públicos de saúde a gente ter atendimento de população de rua, população, né, que está em condição de rua. E diante disso, a gente às vezes encontra pacientes que não estão com essa higiene adequada, porque eles não têm acesso de alguma forma a essa higiene. Então, quando eles chegam até a unidade, eles são de alguma forma pacientes como qualquer outro paciente, só que na nossa avaliação a gente consegue verificar que a higiene não estava adequada. E diante disso, dependendo do procedimento realizado, eu preciso de alguma forma higienizar aquele paciente antes, né? Dependendo do que for feito, dependendo do local que precisa ser feita aquela assistência, tá? Então, a higiene pessoal é um aspecto importante ser avaliado na hora ali, né, que o paciente chega até nós. A gente também vai ter envolvido o estado nutricional do paciente, tá? Que é essa questão, né, da massa corporal. Então, em alguns atendimentos, a gente consegue fazer até mesmo a mensuração do IMC para ver como é que tá o estado nutricional desse paciente. Se tá dentro dos padrões que a gente conhece, aqueles padrões que foram já estabelecidos, né? De alguma forma, entender como é que tá sendo a alimentação desse paciente. Porque, às vezes, é muito comum a gente receber pacientes que, de alguma forma, não estão tendo uma alimentação adequada em suas casas, ou porque foram abandonados, né? Principalmente pacientes idosos, que foram encontrados, né, de alguma forma, em situações precárias, né, de vida, e devido a isso estão no estado nutricional baixo, ou até mesmo, né, como a gente falou aqui já, pacientes que vêm acompanhados, por exemplo, crianças vêm acompanhadas de seus responsáveis, e a gente verifica que o estado nutricional daquela criança não está muito, né, dentro dos padrões que a gente considera como o normal, como aquilo adequado, como um estado nutricional bom, né? Isso também é um ponto a ser observado. Falei. Fernanda, tem muitos pacientes que acabam relatando um pouco mais da sua escala de dor. Temos que ter cuidado de observar antes de registrar. E aí outra pessoa botou: caso o paciente minta ou não saiba relatar direito em relação ao seu quadro clínico, temos que ficar atentos para não fazer o procedimento errado. E se o paciente relatar uma situação e o acompanhante outra, qual o procedimento? Então, vamos lá. Recebemos algumas questões aqui em relação ao relato do paciente, tá? Isso é um ponto importante. Eu preciso entender que, independente se eu acho, tá bom? Isso aí, ó, eu estou julgando. Independente se eu acho que é uma verdade ou não dele, eu preciso levar aquilo em consideração, ok? Porque é ele que tá me contando aquela situação, é ele que tá tendo um relato sobre a queixa dele, sobre, por exemplo, que ele teve febre há 3 dias, mas hoje ele não tá apresentando, por exemplo. Isso é uma mentira? Não. Talvez naquele momento realmente ele não esteja em estado febril. E tá tudo bem. Eu preciso entender que eu preciso levar em consideração o que ele me relata, tá? O relato do paciente, ele é importante. Por quê? Vai ser devido àquele relato que eu vou iniciar esse tipo de atendimento, que eu vou ter uma conduta diferenciada.
É claro que existem coisas que às vezes ultrapassam o que a gente entende como realidade, mas eu vou ali de alguma forma registrar aquilo que for importante, lembra? Os pontos principais daquele registro. Eu não vou colocar cada vírgula que o paciente disser, não é isso, mas eu preciso registrar pontos importantes. Então, se para mim, para os pontos importantes são os sintomas que ele teve, eu vou estar registrando cada um desses sintomas da maneira que ele me trouxe, tá bom? Assim como também, se ele já teve, né, de alguma forma, a administração de alguma medicação na sua residência, ele tomou alguma medicação porque ele estava se sentindo, de alguma forma, né, com algum tipo de sintoma. Então, ele já se automedicou. Eu preciso registrar também. Isso tudo vai ser ele que vai me contar, lembra? Eu não tenho como saber se ele não trouxer essa informação pra gente. Em relação ao que vocês trouxeram também, em relação à avaliação da dor, tá? Eu preciso entender que a dor, ela é um sinal subjetivo, que a gente chama. A dor não tem como eu verificar se esse paciente está sentindo dor ou não. Eu tenho que acreditar. Então, se hoje eu venho e, de alguma forma, causo dor em mim mesma, eu sei que está causando dor porque sou eu verificando aquela mesma dor, correto? Agora, se eu estou fazendo isso em outra pessoa, eu não tenho como dar uma assertividade sobre a dor daquele paciente. Se ele diz pra mim, dentro de uma escala de 1 a 10, que ele sente uma dor valor 9, eu preciso acreditar no relato dele, porque é um sentimento dele, ok? Eu não tenho como verificar uma dor. Eu tenho como somente acreditar no relato do paciente. Então, por isso que a gente utiliza de escalas, para que ele consiga mensurar dentro daquilo que ele está sentindo. É um sintoma subjetivo, tá bom? É totalmente diferente quando a gente fala de um sintoma que eu consigo verificar. Por exemplo, se você diz pra mim, eu estou com febre, eu consigo verificar, porque eu vou pegar o termômetro, vou colocar em você, vou esperar o tempo adequado, e aí sim eu consigo mensurar a sua febre. Porque eu consigo, de alguma forma, trazer aquilo que você está sentindo para aquilo que eu consigo verificar. Agora, a dor não se encaixa nisso, tá? Em relação à questão do acompanhante, o acompanhante falou uma coisa e o paciente falou outra. Se é um paciente, lembrando, se é um paciente que, de alguma forma, não tem necessidade de ter um acompanhante, eu vou acreditar no paciente. Então, o paciente que tem necessidade de ter um acompanhante é um paciente que é menor de idade, ele precisa estar acompanhado de um acompanhante. E aí, diante disso, né, a gente precisa levar em consideração esse relato do acompanhante também, ok? E, é claro, um paciente que já é um paciente idoso. E a gente fala idoso não é somente a partir de 65 anos, não. Mas o paciente idoso que não consegue responder diante de suas faculdades mentais, que não tem, de alguma forma, ali, né, a organização dos seus pensamentos. Então, que, de alguma forma, pode gerar, assim, uma dúvida nas suas queixas, tá? Então, diante disso, a gente vai ter, sim, ligado essa questão do acompanhante ser uma fonte fidedigna de informação, tá bom? Porque a gente, às vezes, não pode confiar naquilo que, infelizmente, né, pacientes menores de idade relatam, ou até mesmo, né, um paciente que tenha uma idade já muito avançada e que, junto disso, tenha algum tipo de patologia neurológica ou até mesmo mental que confunda esse registro, tá? Tá. Tem uma pergunta. Última perguntinha só pra gente continuar e depois, no final, eu faço um apanhado com vocês, tá bom? Fernanda, caso eu perceba que o paciente só está querendo um atestado médico para abonar o trabalho e esteja fingindo, o que eu faço? Então, como a gente já falou aqui algumas vezes, o atendimento, ele deve ser sem julgamentos, tá bom? Então, se você já tá pensando isso, de alguma forma a gente já tá julgando. Mas não se preocupe, você vai continuar os atendimentos normal dentro daquilo que é sua competência. Então, digamos que ele chegue lá para poder verificar, ele disse que tá com uma febre alta e não consegue trabalhar. Você vai verificar a temperatura e vai registrar aquilo que você visualizou, tá bom? Não existem modificações em relação àquilo que eu vejo, que eu verifico, tá bom? Se por acaso, pós o atendimento, foi receitado uma medicação que a gente vai precisar realizar no paciente, vou realizar. Então, aquilo que é de competência nossa, nós vamos realizar. Se por acaso não era aquilo que ele estava esperando, que ele achou que ele precisava de um atestado, que de alguma forma, quando você verificasse, dá tudo alterado e ele ia ficar em casa, aí já é uma outra parte que não nos compete. O que nos compete é analisar o paciente, fazer os exames necessários, tá bom? Fazer os procedimentos que foram descritos para nós fazermos, e aí a gente está fazendo de acordo com as nossas competências. Eu não posso, de alguma forma, entender que, se ele tem uma intenção naquele atendimento, ele vai continuar, não. Ele vai, chegar à intenção dele, tá bom?
Então, eu preciso entender que eu vou até as minhas competências. Até porque o atestado médico não é feito por nós, é feito pelo profissional médico. Então, se o profissional médico, ele realmente conseguir, de alguma forma, examinar aquele paciente e entender que ele necessita de um atestado, é ele que vai ser responsabilizado por aquilo. Não nós, como técnicos de enfermagem, tá bom? Nós somente vamos fazer o apanhado desses registros. Tem mais uma. E em relação a crianças? Quando o acompanhante relata uma coisa e percebemos que pode ser um tipo de abuso, como proceder? O ideal é que, em relação a situações de abuso, tá? A gente, de alguma forma, comunique a chefia de enfermagem, né? Chefia de enfermagem que eu digo, no caso, o enfermeiro responsável pelo seu plantão, né? Você sendo como técnico. E aí, a gente vai também acionar, de alguma forma, os agentes de segurança pra gente conseguir ter um relato mais efetivo. E é claro, dentro tudo da lei, tá bom? Eu não posso, de alguma forma, constranger aquele paciente e muito menos constranger o acompanhante dele. Até pra evitar futuros julgamentos e futuras situações judiciais, tá bom? Então, quando for assim, né, a gente precisa ter uma segurança naquilo. Então, além de eu examinar como profissional, eu também vou chamar ali aquele que me supervisiona, aquele profissional que é responsável pela minha atuação, que no caso vai ser o enfermeiro. Ele também vai fazer essa avaliação e juntos vocês vão encontrar uma resposta para aquilo. Se realmente há necessidade de fazer uma denúncia naquele local ali, se há necessidade de chamar um agente de segurança para que ele verifique a situação e consiga dar um parecer correto, ou se realmente a gente vai precisar, né, manter aquela criança, né, que é o caso do que você trouxe aí, diante da nossa custódia, para que depois seja feito, né, de alguma forma, os próximos processos, tá bom? Então, isso precisa ser relatado entre a equipe. Não pode ficar permanecendo somente em você e você tomar uma atitude que às vezes não é a correta, ok? Isso precisa ser tomada uma decisão em equipe, tá bom? Uma decisão correta dentro daquilo que a gente tem de como lei, para evitar futuros questionamentos, futuras problemáticas também envolvidas, tá? Seguimos. Sim. Depois do estado nutricional, a gente também tem a coloração da pele, tá? Que é super importante. A gente sabe que existem, né, processos em relação à nossa pele. A nossa pele, apesar de ser uma das principais barreiras que a gente tem em relação, né, a qualquer tipo de influência, tanto ambiental, como também influência de micro-organismos, ela é a nossa primeira barreira de proteção. Mas, além disso, ela também tem um papel, né, de demonstrar algumas coisas importantes. Então, existem patologias que vão estar modificando a coloração da pele, tá? Então, a gente tem pacientes que vão estar com coloração um pouco mais amarelada, que a gente chama que é uma coloração, né, mais ligada à parte da icterícia, provavelmente problemáticas ligadas ao fígado, tá? Assim como também cianose, que é aquela coloração mais roxeada, azulada, tá bom? Que a gente chama de, o paciente está cianótico, tá bom? É quando provavelmente o paciente está com algum tipo de problema na sua circulação, tá? Isso também é um ponto importante. Assim como também a palidez, né? Alguns pacientes apresentam a palidez, isso significa pra gente, às vezes, a falta de sangue em determinados locais do corpo, tá? Então, a coloração, ela é um ponto importante de ser observado. Eu preciso descrever se o paciente ele está corado, se não está corado, se está anictérico, se está ictérico, né? Se ele está cianótico ou não. Isso são pontos importantes a serem observados. E, é claro, mais uma vez, é aquilo que eu consigo ver e descrever, tá? Outro aspecto aqui, também temos as queixas do paciente, tá? Então, aquilo que a gente recebe como queixa, é isso que a gente tá falando tanto agora, que vocês trouxeram os relatos de vocês. Aí, quando o paciente se queixar, aí quando o acompanhante, né, disser outra coisa em relação àquele paciente, como é que funciona. Então, as queixas do paciente precisam ser levadas em consideração. Por quê? Elas vão estar dizendo pra gente o que aconteceu antes do atendimento, né? Por que ele chegou até nós? Qual foi o objetivo do atendimento dele, né? O que ele precisa de alguma forma. Então, as queixas precisam ser levadas em consideração, tá? Eu preciso sim ter uma escuta ativa, que a gente chama. Eu não posso ser o profissional que vai ficar assim, nossa, mas como ele fala, hein? Ai, não aguento mais. Não é assim que funciona, tá bom? Você precisa ter paciência, você precisa ouvir o seu paciente, você precisa entender e, é claro, ir guiando ele pro ponto que você necessita. Então, se o paciente conta muitas histórias, isso é normal, porque às vezes ele só tem você para dar atenção para ele. Ok, estou aqui para isso. Sou paga para isso, admitir uma função e uma categoria para isso. Mas também preciso entender que tem outras demandas, correto? Então, o nosso ponto específico é que eu preciso entender que eu posso ir guiando essa informação. Então, se ele conta pra mim sobre a alimentação dele, eu posso perguntar, mas qual é o tipo de alimentação? Vou colocando perguntas-chave pra eu conseguir chegar até o ponto onde eu quero, tá bom? Mas nunca, de forma nenhuma, eu não posso nunca dar atenção ao paciente. Pelo contrário, eu preciso ter uma escuta ativa, tá bom? Pra que depois eu consiga ter um registro melhor ainda.
Bom, a gente também vai ter os dispositivos em uso, tá bom? Então, se o paciente, que geralmente é o que acontece, o paciente veio de uma outra unidade para nossa unidade e ele já veio, por exemplo, um acesso venoso, eu preciso verificar aquele acesso, ver se já há algum sinal ali que está mostrando alguma infecção pra gente e se tem algum tipo de modificação, eu preciso trocar aquele acesso quando chega na minha unidade, por exemplo. Se o paciente ele veio da sua residência, mas ele faz o uso, por exemplo, de dispositivos como uma bolsa de colostomia, eu preciso também verificar se aquela bolsa foi colocada corretamente, se ela não está tendo nenhum prejuízo para o meu paciente, se aquela bolsa, ela de alguma forma está cheia e precisa ser esvaziada, tá? Assim como também sondas vesicais, são dispositivos que às vezes o paciente eles vão para sua residência e continuam utilizando, tá? Cânulas de oxigênio também são muito comuns em alguns pacientes, ou seja, são dispositivos, aquilo que está acoplado ao corpo do paciente e que ele está chegando à nossa unidade já utilizando desses dispositivos, tá bom? Então, eu preciso anotar que dispositivos foram esses e se forem dispositivos que precisam haver uma troca, eu vou, de alguma forma, trocar esses dispositivos, colocar dentro do padrão institucional e depois vou registrar isso também, aquele procedimento que foi realizado, tá? Outros aspectos importantes que temos aí é sobre... Só um segundo, gente. Uma aguinha aqui, porque a titia não aguenta. Quem é meu aluno sabe, ó. Uma garrafa dessa a cada aula. Tem gente que até fala, professora, quer que busque água? Eu falo, por favor. Bom, outros aspectos importantes que temos aqui. Anotar orientações feitas ao paciente e ao acompanhante, tá bom? Eu preciso entender que eu, profissional da enfermagem, além, é claro, da profissão que eu já admito, eu também sou uma educadora em saúde, que a gente chama, tá? Então, por sermos a mão de obra que está mais próxima do paciente, isso até me arrepia, gente, a gente precisa entender que eu também tenho um fator envolvido ali, que é essa questão da orientação, né? Quando eu, de alguma forma, atendo um paciente e digo pra ele assim, ó, aqui tá o seu receituário, foi prescrito tal e tal medicação pra você tomar na sua residência agora, porque você já teve uma alta hospitalar. Eu preciso orientar corretamente. Por quê? Porque futuramente eu preciso entender que esse paciente ele vai pra sua residência, eu não vou ter mais contato com ele vai exatamente seguir aquilo que eu orientei. Então, se ele vai fazer da maneira correta, é devido àquilo que eu orientei. Mas se ele fizer da maneira errada, pensa comigo, ele vai retornar para a nossa unidade. E às vezes com um problema um pouco mais severo já. Então, o cuidado, essa questão do educar em saúde, essa questão da orientação, ela é super importante. Não ache você que o seu serviço acabou a partir do momento que ele teve alta. Não, eu preciso orientar os próximos cuidados. Então, se o paciente sai daqui com um dispositivo da minha unidade, eu preciso orientar a higiene daquele dispositivo, dizer para ele que de tanto em tanto tempo precisa ser trocado, como deve ser trocado. Se é um paciente que faz, por exemplo, medicações injetáveis na sua residência, eu preciso, de alguma forma, ensinar a técnica para ele de maneira mais higiênica possível, né, dentro dos padrões que a gente conhece, porque senão ele vai retornar, né, de uma maneira pior pra gente, né, com uma progressão ruim. Então, a gente não quer isso pro nosso paciente, a gente quer que ele tenha uma qualidade de vida, a gente quer que ele tenha uma qualidade em saúde. Então, a orientação é super importante, tá? Outro ponto aqui são os dados do exame físico, tá? Quando eu faço o exame físico no paciente, esses dados sempre precisam ser registrados. O exame físico é aquilo que envolve tanto, né, a parte da palpação do corpo do paciente, dos locais que são necessitados, assim como também a percussão de algumas áreas, né, a ausculta de determinados locais também, e também os sinais vitais que estão envolvidos, tá bom? Os sinais vitais é o que nós, técnicos de enfermagem, mais realizamos no nosso dia a dia, né, que a gente mais verifica. E diante disso, eu preciso que aquilo seja registrado, mais uma vez, para que somente que sirva de informação para mim, como profissional, para minha equipe, né, de enfermagem, para a equipe multidisciplinar e também para tudo aquilo que o paciente necessitar diante daquilo, tá? Bom, a gente também vai ter aí os cuidados realizados, então tudo aquilo que foi realizado no paciente como cuidados, por exemplo, medicações, né, se houve algum tipo de sondagem envolvida, se houve administração de alguma alimentação via sonda, eu preciso fazer a registro disso. Se houve, de alguma forma, né, algum exame que a gente foi encaminhar o paciente para aquele exame, a gente ficou lá acompanhando o paciente, vou registrar, tá bom? Se houve um banho no leito, eu vou registrar. Se o paciente fez um banho de aspersão, preciso registrar também, dentro daquele horário que foi feito. São pontos importantes, foram cuidados realizados, tá bom? Cuidados realizados por nós, a gente precisa estar sempre registrando.
Intercorrências, aquilo que foge fora do comum, aquilo que não estava prescrito, aquilo que de alguma forma aconteceu sem que a gente esperasse, são intercorrências, tá? Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, o paciente estava estável e de repente houve uma parada, intercorrência. Se de alguma forma a gente colocou uma medicação para o paciente, fez uma administração de medicação e houve um efeito colateral totalmente inesperado, a gente não sabia que aquilo aconteceria, não estava escrito em bula, não era registrado, o paciente teve uma reação totalmente adversa, registrar, é uma intercorrência, tá? São coisas que fogem do comum, que fogem da nossa rotina naquele setor, que fogem da rotina do paciente na qual estamos prestando cuidado. Colocou lá, a gente vai ter as anotações e evolução. Então, a anotação e a evolução, a gente está descrito aí em um quadro. E essa anotação e essa evolução, elas são super importantes para a gente conseguir entender, né, a diferença entre elas. Então, a anotação, ela vai ter como principal, né, a anotação de enfermagem, os dados brutos em relação àquele paciente. Pergunta? Tá, antes de eu começar esse tópico, então, vai. Pode falar. Fernanda, os dispositivos eu só posso trocar com orientação médica ou eu vendo que precisam trocar, posso fazer por conta própria? Só um minutinho. Então, os dispositivos, a gente precisa entender que eles vão ter um tempo de validade, ok? Então, se por acaso aquele paciente iniciou o cuidado somente conosco, ele não tinha nenhum dispositivo antes, ele foi, adentrou na nossa unidade, foi admitido e a gente começou os cuidados a partir dali. Se nós fizermos a colocação daquele dispositivo, né, nós precisamos fazer, de alguma forma, a verificação, né, do tempo daquele dispositivo naquele paciente, né, quando há a troca correta. Ok. Se o paciente veio de uma unidade, né, fora nossa, foi transferido, quando ele chega até a nossa cidade, a gente faz toda a troca, porque a gente precisa ter uma assertividade que foi colocado corretamente, que não há nenhum sinal, de que o tempo, né, tá correto também, tá bom? Então, essas são as duas principais situações. Em relação àquilo que a gente tem como, né, nossa responsabilidade. Então, se é um dispositivo que eu coloco, tá bom? Então, vamos lá, um bem comum, que é, por exemplo, o dispositivo, né, periférico, né, o catéter periférico que a gente utiliza para colocar, né, fazer a punção venosa, por exemplo, é um dispositivo que é de nossa responsabilidade. Então, eu faço a troca dele, independente se outro profissional faz a prescrição ou não, porque há necessidade de ele estar, né, de alguma forma sendo mantido ali de maneira higiênica, sem nenhum nível, né, de infecção, porque vai ter sempre sendo uma medicação infundida naquele paciente. Então, ele precisa ter esses aspectos normais, os aspectos que a gente entende como saudáveis para aquele paciente, não oferecendo nenhum risco, tá bom? Então, diante disso, sim, nesse caso, é nossa responsabilidade de fazer a troca. Se nós colocamos, né, se nós fizermos a inserção, a troca, de alguma forma, é nossa responsabilidade também, tá bom? Então, ele necessita de uma nova prescrição para aquilo. Exceto alguns dispositivos específicos, mas aí a gente precisa ir lá na resolução e verificar cada um desses dispositivos, tá bom? Agora, se foi prescrito uma única vez, a gente precisa continuar com aquele cuidado, a gente também vai se responsabilizar por manter aquele dispositivo de maneira ativa, tá bom? E recolocá-lo quando necessário, tá? Então, depende muito do dispositivo. Existem dispositivos que são de nossa responsabilidade, que eu digo em questão de colocação, mas a sua manutenção vai ser sempre nossa. E existe também aqueles dispositivos que não somos nós que inserimos. Porém, durante a sua manutenção, somos nós que utilizamos, né, daquele cuidado para poder manter aquele dispositivo, tá bom? Então, depende muito da situação de qual dispositivo estaremos falando. Dei o exemplo aqui da punção venosa, do catéter, né, periférico, mas poderia ser qualquer outro, tá bom? Então, a gente precisa só entender essa questão daquilo que é a nossa responsabilidade. Então, às vezes, sim, vamos colocar e ser responsáveis pela manutenção. Em outros momentos, dependendo do que for, eu somente vou ser responsável pela manutenção daquele dispositivo, tá bom? Bom, então, em relação à anotação e evolução, né, qual a diferença? Que muitos alunos, né, confundem, até mesmo muitos profissionais reformados, né? Poxa, Fernanda, qual a diferença entre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem? Né? Quem tem que fazer o quê? O que tem que registrar, tá bom? Tem mais uma. Mais uma pra gente não se focar aqui. Que vocês são lindos. Eu gosto disso, tá, gente? Não tô reclamando. Interajam mesmo. Porque titia gosta de perguntar. Fala. Fernanda, sobre a alimentação, o paciente está em dieta zero e a nutricionista modificou. Nós só podemos alterar quando tiver anotado no registro para poder liberar, porque isso acontece muito. Sim, acontece demais, tá? Infelizmente, às vezes a comunicação, ela não é efetiva. Então, um profissional, né, que no caso pode ser profissional de nutrição, igual vocês disseram aí, infelizmente não, perdão, usei o termo errado, foi lá e colocou em dieta zero. Só que às vezes isso não foi comunicado à equipe de enfermagem, sendo nós responsáveis, às vezes, por controlar essa questão da alimentação ali ao paciente.
Diante disso, é preciso que haja uma confirmação dessas informações, tá bom? Então, por exemplo, se já está previsto um procedimento cirúrgico para aquele paciente, a gente entende que ele precisa estar em dieta zero, mas aquilo não está em registro ainda, não chegou até nós, é importante confirmar essa informação onde que o paciente se alimente. Por quê? De alguma forma, isso gera um processo muito ruim para a gente futuramente. Processo que eu digo assim, questão de organização do serviço. Né? Se de alguma forma eu não fui lá e confirmei essa informação de que era realmente para ficar em dieta zero, aquele paciente pode acabar se alimentando. Devido a isso, a sua cirurgia, que era uma cirurgia marcada, pode ser de alguma forma não realizada, porque o paciente se alimentou e agora ele não vai poder fazer aquela cirurgia, pelo menos não naquelas próximas horas. Então, diante disso, eu preciso, né, de alguma forma, confirmar. É claro que existem uma gama grande de trabalho, então nem sempre a gente consegue ter esses braços todos para ficar confirmando todas as informações. Mas é interessante entendermos que se está dentro do registro, né, se está dentro lá, né, do que a gente tem como prontuário do paciente, está descrito que tal dia precisa de dieta zero, a gente precisa estar ciente disso. Agora, se não está descrito, a gente está respaldado de que não houve uma comunicação, ok? Então, se não houve a comunicação, não tem como a gente adivinhar, correto? O máximo que pode ter é, às vezes, eu pensar, opa, deixa eu confirmar isso primeiro para evitar, né, um problema futuro. Mas nem sempre a gente vai ter, né, essa mentalidade, esse feeling, tá bom? Por não ter esse feeling, isso também não nos traz uma culpa, porque não estava registrado, tá bom? Aquilo que está registrado é aquilo que a gente leva em consideração. Se não há registro, né, tanto por minha parte como por parte de outro profissional, não tem como a gente saber. Eu não tenho esse trabalho de ficar toda hora, né, de alguma forma caçando um profissional no hospital para poder confirmar uma informação, tá bom? Exatamente por isso que existe prontuário, para ser uma fonte de informação sobre o paciente, sem precisar que seja isso feito verbalmente, tá? Porque o verbal, ele demanda tempo, tá? Muito mais do que o registro. Bom, anotação e evolução de enfermagem. Então, a anotação tem como, né, pontos principais, dados brutos, enquanto que a evolução vai ter, né, dados mais analisados. E a gente também vai ter elaborada por toda a equipe de enfermagem as anotações. Então, a anotação não é somente minha como técnico, não é somente do auxiliar, não é somente do enfermeiro, é de todos nós juntos. Enquanto que a evolução vai ser somente, né, privativa do enfermeiro. Então, tem que sempre pensar nisso. Quando eu falo sobre a anotação de enfermagem, é aquilo que eu registro em prontuário, mas eu entendo que tanto eu, como técnico, como meu amigo enfermeiro, como também meu amigo auxiliar, podem registrar. Isso é uma anotação de enfermagem. Quando eu falo sobre evolução, eu entendo que isso é papel somente do enfermeiro. Então, o enfermeiro é privativo em relação a essa função da evolução de enfermagem. Porque a evolução, como a própria palavra já diz, é aquilo como o paciente está se mostrando durante aquele tempo. Então, precisa ser analisado. Tudo aquilo que eu, como técnico, colhi como informação, e o auxiliar também colheu, e o enfermeiro colheu dentro daquele tempo que eles estavam com o paciente, vai ser analisado pelo enfermeiro, e aí sim isso vai gerar uma evolução, tá bom? Então, é exatamente a evolução do paciente. E quando eu penso em evolução, não quer dizer que tem que ser uma coisa boa, não, tá? O paciente, ele pode evoluir e gerar um óbito, pode evoluir e gerar de alguma forma, né, uma transferência para uma alta complexidade. A evolução é somente como é que está acontecendo aquele processo ali de saúde, tá bom? Então, a evolução, ela é privativa do enfermeiro, porque são informações analisadas. Ele precisa sentar, analisar cada informação colhida por nós, técnicos, e aí sim, agora eu tenho um parecer sobre esse paciente. Agora eu vejo que ele conseguiu evoluir em tal aspecto. Eu vejo que ele conseguiu, de alguma forma, nesse ponto aqui, a gente está pecando um pouquinho, a gente precisa melhorar. Então, isso é uma análise, tá bom? Envolve uma análise. Então, isso é privativo do enfermeiro, evolução de enfermagem, tá? Bom, a anotação de enfermagem é referente a um momento. Então, foi o que a gente falou aqui. Eu fui lá e verifiquei os sinais vitais do paciente. Foi um momento, correto? Eu fui lá e anotei no prontuário do paciente. Foi um momento, tá? Quando a gente fala sobre evolução, ela é referente ao período de 24 horas, né? Então, a evolução agora vai pegar tudo aquilo que foi anotado naquele período de 24 horas, tá? Por nós, como corpo de enfermagem, e aí esse enfermeiro, ele vai avaliar e ele vai ter um parecer diante daquilo, vai evoluir aquele paciente diante daquilo tudo que foi realizado no período de 24 horas. Então, mais uma vez, a anotação é aquilo que eu realizei agora, fui lá e anotei no prontuário. Evolução é aquilo que eu peguei aquelas anotações, reuni de alguma forma, e aí avaliei, e aí agora eu tenho uma evolução do paciente, tá bom? Que também vai ser de maneira escrita, mas vai ser privativa do enfermeiro, tá bom?
A gente também vai ter aqui, né, os dados pontuais do paciente. Então, a anotação de enfermagem, ela fica bem focada nos dados pontuais do paciente. Também que a gente falou, é algo objetivo. É algo que eu chego até lá e consigo ler e entender rapidamente o que está acontecendo. Porque são coisas objetivas. Não é uma história extensa, não é algo que eu vou, né, de alguma forma, colocando e colocando. Não, são anotações específicas, tá bom? Coisas que a gente consegue visualizar rapidamente e entender como é que está o quadro clínico daquele paciente. Enquanto que na evolução de enfermagem, que é restrição ao enfermeiro, dados processados e contextualizados. Então, o enfermeiro ele vai ter o trabalho de pegar aqueles dados coletados, que foram coletados pontualmente, ele vai fazer uma análise, ele vai contextualizar aquilo dentro do paciente, né? Do seu histórico ali conosco, dentro do período de 24 horas, tá? Então, essa pequena diferença aí, ó. Dados bem objetivos e dados contextualizados, que vão entrar como se fosse realmente uma história ali envolvida, tá? E aqui outro ponto, em questão de diferenciação entre a anotação e a evolução, é que registra, né, uma observação, né? A anotação de enfermagem, ela registra uma observação. Enquanto que a evolução vai registrar a reflexão na análise dos dados, foi o que a gente falou. Então, eu tenho ali registrado nas anotações de enfermagem uma observação focal, né? Um momento que foi feito, né? Tudo aquilo que foi feito, mas cada um no seu momento. Por isso que a gente precisa da hora lá descrita, da data certinha, né? Então, a cada minuto que eu fizer algo, eu vou estar lá descrevendo aquilo que foi realizado. Enquanto que a evolução de enfermagem, ela vai fazer um apanhado de tudo isso e vai, de alguma forma, descrever como é que está a situação daquele paciente, né? Como é que está o caso dele, como é que ele está em questão de seu estado, tá bom? Bom, a gente tem aqui, agora, o nosso guia de recomendações, tá? Então, esse material aqui que a gente apresentou hoje, que a gente descreveu, a gente baseou ele no nosso guia de recomendações do COFEM, tá? Que para aqueles que ainda não conseguem entender as siglas, tá tudo bem, que a gente tá construindo nosso conhecimento. O COREN é aquele órgão que é regional, tá bom? De cada estado. Então, a gente tem aqui o COREN RJ. E aí, ele vai, de alguma forma, reger aqueles que estão atuando no Rio de Janeiro, como técnicos de enfermagem, auxiliares e enfermeiros. Ok. Quando a gente fala sobre o COFEM, é aquele que vai, de alguma forma, ser o federal, aquele que vai atuar em relação, né, ao nosso país, tá bom? Então, por isso que algumas resoluções são resoluções estaduais, específicas daquela região em si, regionais, e algumas resoluções vêm através, né, do estado, né, no local federal, digamos assim, né, vem através do COFEM. São resoluções diferenciadas. Mas, claro que cada uma delas se caminha, tá bom? Elas se encontram ali. Então, a gente sempre tem esses órgãos envolvidos em relação às nossas resoluções, que são nada mais, nada menos, né, do que a descrição daquilo que podemos realizar das nossas atuações, tá? Então, de alguma forma, para conseguir trazer mais clareza para o nosso dia a dia, o COFEM, ele trouxe esse guia de recomendações que a gente está utilizando, que eu utilizei aqui hoje com vocês, alguns pontos importantes. Eu indico que vocês façam uma pesquisa dele, tá? Ele é gratuito, vem num PDF todo bem explicadinho, e ele consegue trazer essas informações principais sobre os registros de enfermagem, né? Registros esses que a gente viu aqui o tamanho da importância deles, né? Sobre a questão de comunicação, sobre a questão, né, da partilha desses dados que são coletados, sobre a questão da análise desses dados, né? Sobre aquilo que o paciente nos expressa, né? Sobre aquilo que eu preciso anotar, sobre a nossa responsabilidade. Então, tudo isso vem descrito nesse documento e ele é super interessante, porque ele vem, né, pontuando, né, não somente aquilo que a gente precisa ter como dever, mas também aquilo que a gente tem, né, de alguma forma, como nossos direitos em relação ao registro, né? Tudo aquilo que realmente precisa ser colocado em consideração, tá? Então, deixa essa indicação aí pra vocês. Nosso material foi baseado nesse guia de recomendações, mas que vocês façam a pesquisa dele, que vocês leiam atentamente, com calma, para que vocês consigam aprimorar, né, a capacitação de vocês, consigam aprimorar de alguma forma a formação que vocês estão tendo já agora, desde o início, tá? E porque a gente precisa entender que quando a gente fala sobre a questão da nossa formação, eu não aprendi a falar hoje, né? De alguma forma, eu tenho um processo, né? Lá, quando eu tinha mais ou menos alguns meses, minha mãe diz que eu comecei com 8 meses a falar, e até hoje eu não parei, né? Como todo mundo sabe. E aí, diante disso, a gente tem um processo, não tem? Envolvido da fala. A gente começa falando pequenas sílabas, a gente vai, forma uma palavra, daqui a pouco forma uma frase, daqui a pouco a gente já consegue escrever aquela frase. Isso é maravilhoso. É um aprendizado acontecendo. De mesma forma acontece quando eu tenho uma formação, quando eu escolho uma profissão, né? Eu não começo e, caramba, já sei tudo agora. Oba! Comecei a primeira aula, já sou um técnico de enfermagem. Não, você está num processo de conhecimento. Então, leituras como essa são super importantes, né? Para que você consiga aprimorar aquilo que você já tem entendimento, que você já sabe que é de sua responsabilidade,
mas que você precisa aprimorar como deve ser feito, como deve ser colocado, tá bom? Bom, não sei se temos alguma pergunta. Temos? Não. Não? Eles estão falando que adoraram. Gostaram muito, que amo vocês, gente. Muito bom. Espero ter conseguido auxiliar vocês nas questões ali possíveis, tá bom? Aqueles que não conseguiram digitar ou que tiveram algum problema na conexão, não tem problema. A gente vai estar disponibilizando pra vocês a nossa gravação futuramente. E é claro que também, vocês me conhecem, sabem que eu sou super, aberta a questões. Me parar no corredor, pergunta na aula, olha, Fernanda, fiquei com uma dúvida em tal coisa, ou então aconteceu tal situação comigo, aconteceu tal situação com meu colega, eu tô trazendo aqui pra gente poder conversar, pra gente discutir. Discussões abrem de alguma forma, nosso conhecimento. A discussão não é feita pra gente entrar em embate com o outro, pra gente brigar, não. É feita pra gente trocar ideias, trocar informações, pra gente ser melhor como ser humano também, tá? Então estejam abertos a ouvir e principalmente também a trocar essas ideias de maneira importante e, claro, respeitosa. Tá? Deixo aqui o meu grande beijo pra vocês. Um parabéns, tá? Porque a nossa semana tá acontecendo de verdade. E espero que a gente esteja sempre envolvidos juntos, tá bom? Contem comigo. Um abraço muito quentinho pra vocês. Eu não sou do estoque, mas um abraço quentinho. E pra quem tem aula amanhã, até amanhã, tá? Não esqueçam de mim. Pessoal da manhã, 8 horas, estamos aqui. É isso. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.